Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 18 de outubro, cuja leitura do dia em Atos 3 e 4 e também Provérbios 28 e o 29. Eu confesso que vou compartilhar algo que eu não queria compartilhar. Eu tentei negociar com o Senhor, pedindo para que eu compartilhasse aquilo que eu estava intencionado a compartilhar. Mas quando eu estava começando a preparar o que eu iria compartilhar sobre em nenhum outro há salvação, o Senhor me disse não e mandou eu falar sobre Provérbios 29, 18. E nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Muito bem, muito bem. Por que a igreja está perecendo? Muitos de nós têm se espantado com alguns acontecimentos ao nosso redor. Em nossa nação, se você mora no Brasil, você entende do que eu tenho falado. E no mundo também, tá? E no mundo também. O que vemos é uma sociedade cada vez mais mergulhada nas suas práticas pecaminosas, no seu distanciamento de Deus, numa vida conforme a sua vontade. E aí, incluindo os que se chamam pelo nome do Senhor. Eu estava consultando uns dados, e segundo pesquisas, os evangélicos representam 26% dos 2,5 bilhões de cristãos em todo o mundo. 26% dos 2,5 bilhões de cristãos no mundo. A Ásia, ela tem o maior número de cristãos evangélicos, 215 milhões na Ásia. Claro, a Ásia populações gigantes, países em que a população passa de bilhão, tá? Então, é plausível isso. A Ásia ter 215 milhões. A África vem em seguida com 185 milhões de evangélicos, tá? 185 milhões. Os cinco. Estranho falar assim, né? Puxa, na África tem tudo isso? Tem. Na Ásia também? Sim. Os 5 países com os protestantes mais evangélicos, digamos assim, são em ordem: Estados Unidos, com 93 milhões, China, com 65 milhões, Nigéria, 55 milhões, Brasil, 46 milhões e Índia, 28 milhões. Sabemos, muita gente, né? Esses 26% equivalem em torno de 650 milhões, tá? Mais ou menos. Nós sabemos que há remanescente em meio a esse caos que nós vemos, tá? Não estou aqui generalizando, tá? Mas o cenário é um cenário muito difícil, tá? Apesar de sabermos que é remanescente, não são notórios a apatia, a covardia, o enfraquecimento, a baixa, eu vou usar a expressão reatividade, não sei se está certo, o pouco poder, a pouca eficácia, a quase nula influência da igreja em nossos dias, ou não.
Esse versículo, em outra versão, na Almeida Revista Atualizada: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por que a igreja tem perecido? Porque está faltando a palavra de Deus. Está faltando a palavra de Deus. Olhando para o nosso texto, não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O termo hebraico, traduzido como profecia aqui, Provérbios 29:18, é shazon. E também é produzido como visão. Também é traduzido como visão. Por exemplo, um exemplo disso: 1 Samuel 3:1, mostrando a falta da visão. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, mas não havia visão, shazol, manifesto, tá? Já o uso de onde havia visão, 1 Crônicas 17:11-15. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. E falava da descendência de Davi, mas do descendente de Davi, cujo reino é eterno, Senhor Jesus. Descendente natural. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, Shazon, assim falou Natan a Davi. Tá? Em 1 Samuel, com Samuel ali, e diante de Eli, a palavra era muito importante, mas não havia visão manifesta. Tá? Não havia profecia. Já no exemplo aqui de Davi, era uma profecia que Natan estava entregando a Davi daquilo que o Senhor faria por meio de Davi, da descendência de Davi. Nos textos, quando vai falar dos livros proféticos, é usado esse termo também, indicando o texto ali sendo registrado pelos profetas. Um exemplo disso, Isaías 1:1, começa assim: visão, Shazol, de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Tá? E indica a própria profecia. O texto que eu comentei recentemente sobre Abacuque 2, Abacuque 2, de 2-4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, Shazol, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão, Shazol, é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E esse texto é lembrado em Hebreus 10, de 37-39, em que esse outdoor, que deveria ser escrito, um outdoor que apontaria para a vinda do Senhor. E o escritor aos Hebreus lembra isso. Né? E aí, entendendo que ele fala ali nesse caráter de uma palavra profética, ok?
Esse exemplo aqui de Abacuque, algo a ser registrado, e não era para aquele momento, mas era para ficar registrado. Ou seja, o profecia aqui, que traduzido como profecia, que em outros textos da palavra é usado como visão, é a palavra profética, a palavra do profeta. Agora presta atenção, por favor, nisso aqui. Porque hoje a palavra do profeta, a palavra profética, está revelada no Evangelho. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplandor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, antes a profecia era a palavra por meio do profeta. Agora, a palavra profética está aqui, ó. Está revelada aqui. Sem darmos ouvidos, se não ouvirmos, Hebreus 2, de 1 a 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, o Evangelho, Jesus pregava o Evangelho, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os discípulos, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O termo hebraico traduzido como perece é para, que significa deixar ir, deixar só, soltar, desatar, ser solto, ser libertado de restrição, mostrar falta de restrição, deixar afrouxar restrições. Ou seja, quando o texto aqui diz que sem profecia o povo perece, em algumas versões corrompe, é que sem profecia o povo de Deus fica à vontade, livre, leve e solto, à deriva. Quando os mandamentos do Senhor não são ensinados, o povo vai de mal a pior. Quando a orientação divina não é aceita, o povo se corrompe. Quando não há revelação, o povo fica sem freio. Quando não se enxerga o que Deus já fez, está fazendo e fará, o povo tropeça em si mesmo. Por que a igreja está perecendo? Porque está faltando a pregação do verdadeiro evangelho e o ensino da doutrina de Cristo. Na exposição fiel da santa, majestosa e poderosa palavra de Deus, encontramos edificação, ensino, encorajamento, consolo, alerta, conforto, correção, segurança, direção, capacitação, contentamento, prazer, transformação de vida, salvação. Sem a palavra de Deus, e aqui você vai ficar chateado comigo, talvez, mas eu preciso falar. Eu preciso falar porque o Senhor foi falando comigo os textos. Sem a palavra de Deus,
Você tem reparado que tem crescido os movimentos de oração no Brasil? Intercessores que têm sido levantados. Pessoas com desejo mesmo de interceder, de orar, de buscar. Pelo Brasil também. Mas o problema é que sem a palavra de Deus, os movimentos de oração ofendem a Deus. Ofendem a Deus. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Temos visto uma disseminação de campanhas e movimentos e propósitos de oração, até tentando unir ministérios diferentes, mas as pessoas não vivem a palavra. Como? Aquele que se diz de Jesus não vive a palavra, não ouve o Evangelho, não ouve a doutrina de Cristo, não prega o Evangelho, não ensina a doutrina de Cristo e quer orar. Até a sua oração será abominável. Como é que faz? Aí o que acontece? Quando ora, não ora por arrependimento de pecados, não ora confessando o pecado, ora para Deus livrar, desviar do mal e para a nação prosperar. Tá errado, tá errado, tá errado, 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 errado. Sem palavra de Deus, sem o evangelho genuíno, que não tem sido pregado na igreja de uma forma geral, não tem sido pregado na maioria, não tem sido. Deus não vai ouvir os movimentos de oração no país. É simples assim. É simples assim. Estão orando de forma errada. Propósitos de jejum, vamos jejuar pela nação. Mas cadê a oração por arrependimento de pecados? Se nós não pregamos o Evangelho, não vivemos o Evangelho, separamos Jesus de seus ensinos, como Deus vai ouvir a nossa oração, igreja? Acorda! Acorda! E aí, o que acontece? Sem a palavra de Deus, há uma falsa liberdade que engana. João 8,31 em diante. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, na minha palavra, na minha palavra, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem não permanece na palavra, sem profecia, você não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Sem a profecia, não há como ser discípulo de Cristo. Ok? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas se não está na palavra, não conhece a verdade. É simples assim. Responderam-lhe:
Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Somos evangélicos. Somos evangélicos há 20, 30, 40 anos. 50. Congrego no ministério consolidado. Eu oro. Eu até leio a Bíblia. Ler a Bíblia é diferente de ter a profecia. Nós vamos falar isso mais à frente. Eu prego a palavra. Eu nunca me desviei da igreja. Eu trabalho em determinada área na obra de Deus. Somos descendência de Abraão. Eu sou evangélico de berço. Eu faço parte do ministério A, B, C, da denominação A, B ou C. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quem não permanece na palavra não conhece a verdade e não é liberto. Então existe uma falsa sensação de liberdade. Agora nós podemos realizar, nós já avançamos. Olha todo esse movimento que acontece no meio da igreja, por meio da igreja. Olha como é que a quantidade de pessoas que tem se chegado. Várias pessoas aprisionadas, cativas, nas trevas. Nós não estamos no melhor momento da igreja no Brasil. Nós não estamos. Acorda. Isso é uma falsa liberdade. Mas ainda aprisionados ao pecado. Por quê? Porque sem a profecia, o verdadeiro evangelho, o povo perece, o povo se corrompe. E aí, sem palavra de Deus, o caminho é obscuro. Porque Salmo 119, verso 105, você deve saber de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Sem a profecia, sem o verdadeiro evangelho, o caminho diante de nós é um caminho obscuro. É simples assim. Por que a igreja perece? Porque o caminho dela, diante dela está escuro, não tem palavra. É escrava do pecado, como acabei de falar também. Olha aí os maus testemunhos diversos. Tem uma vida de oração abominável, movimentos de oração, campanhas de oração abomináveis. Mas não se engane. Não, mas aqui na igreja prega-se a palavra. É a palavra de Deus. Uma coisa, reflexão anterior, duas anteriores, como imagina o versículo na sua alma, assim não é. Tem gente que diz que prega a palavra, mas não prega o evangelho. Tem gente que diz que ensina a Bíblia, mas não ensina a doutrina de Cristo. Não traz um conteúdo da palavra que aponta para Cristo. Você está entendendo? Que confronta o pecado, que anuncia o céu, que anuncia o inferno, que anuncia a volta do Senhor, que anuncia o juízo final, que anuncia a necessidade do arrependimento, que anuncia
o derramar do Espírito, o batismo no Espírito Santo, que tem desprezado o batismo, que tem desprezado a ceia do Senhor. E vários outros ensinamentos. Tem Bíblia? Tem. Mas não tem toda a palavra de Deus, cujo tema central é a história da redenção e o Redentor é o Senhor Jesus Cristo. E aí, Mateus 25, 1 a 13, qual é o equívoco em dizer que tem a lâmpada? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Presta atenção nesse detalhe. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As 10, a totalidade, tá, da igreja, a representatividade, e 10 apontando para as tribos de Israel do Norte. Aquilo que eu falei em várias reflexões: Israel do Norte separado de Israel do Sul, Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá, por isso judeus, os remanescentes no Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, Reino do Norte, cuja capital se tornou Samaria. Os samaritanos, o Israel do Norte, foram sofreram ali o cativeiro assírio, do sul cativeiro babilônico que os levou para a Babilônia. O cativeiro assírio, cativeiro que os pegou dali e os dispersaram pelas nações e trouxeram para Samaria, por exemplo, para as cidades ali, pessoas de povos diferentes e chamaram, coisas estavam acontecendo ali e eles entenderam que não estavam adorando ao Deus da terra. Então manda chamar um sacerdote de volta. Esse sacerdote ensina como cultuarem ali ao Senhor, só que eles passam a fazer então um sincretismo religioso com as religiões dos povos, juntamente com a adoração, o culto a Deus, tá? Então ali você tinha um povo misto, que não era um israelita puro sangue, digamos assim, nem na etnia e nem na prática religiosa, devocional. Por isso que os judeus odiavam, não se davam com os samaritanos. E esses povos foram dispersos pelas nações. E o Senhor falava. Isso, a separação das tribos, foi a mão do Senhor. E quando o Senhor fez isso, nessa dispersão, era Deus movendo-se soberanamente na história para que a promessa de Gênesis 12:3, porque em ti serão benditas todas as nações da terra, é para que diante
da semente dos israelitas pelas nações, tá, diversas, Deus salvasse de todas as nações da terra aqueles que pela fé seriam justificados em Jesus. Ok? Gálatas 3:8 afirma isso. Tem um texto de Atos também que faz uma menção a isso. Então, o número 10 ele simboliza a salvação dos gentios, simboliza a graça, tá? A salvação dos gentios. Então representa ali a igreja em sua totalidade. 5 prudentes e 5 loucas. Todas tinham lâmpada, tá? Lâmpada simbolizada pela palavra Salmo 119, 105. Só que lembra que eu falei para você prestar atenção? As loucas falam, olha, puxa, nós não temos aqui azeite, nos dá do azeite de vocês, porque a nossa lâmpada está se apagando. O que significa a lâmpada se apagar? É você deixar de viver a profecia, crente, é isso. A lâmpada, se a lâmpada é a palavra que ilumina o caminho, é a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, se ela está se apagando, é porque eu não estou mais entendendo a palavra. A lâmpada se apagar significa, não é meramente, eu não tenho azeite, então eu estou com pouco poder de Deus. Também, mas não é isso meramente. Então você não tem mais autoridade espiritual para expulsar demônios, para orar e enfermos serem curados. Não é isso. Azeite na lâmpada. E a lâmpada se apagando. O caminho ele ficaria ali à escura. Lâmpada se apagar é não ter a luz da palavra para iluminar o caminho, para iluminar os pés. Não ter azeite significa a função do azeite é servir de combustível para que a lâmpada cumpra o seu papel de iluminar o caminho. Ou seja, é ter o Espírito Santo nos ajudando a compreender e viver a palavra de Deus. Pode até ter lâmpada, a palavra, mas não a pregam, ensinam e a vivem no poder do Espírito Santo. Diz que tem a Bíblia, mas não prega o Evangelho, não vive o Evangelho, não ensina a doutrina de Cristo, não vive a doutrina de Cristo. É isso. Está faltando aquele que vai dar liga da palavra e a nossa vida. É o Espírito Santo. Aquele que implanta as verdades bíblicas no nosso coração. Aquele que sela essa palavra no nosso interior. Aquele que, por meio da palavra em nós, gera em nós transformação. É a interação da palavra e do Espírito. É aquele exemplo que eu já falei em vídeos aqui no canal, não sei se eu falei nas suas reflexões, talvez eu tenha falado, copo em que você coloca, tem ali o efervescente. O crente recebeu o Espírito Santo. Quando ele derrama a água da palavra, o que acontece? O efervescente, o comprimido efervescente, efervesce. A ação, o poder do efervescente começa a ser liberado. Começa a borbulhar, ferver. Palavra Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nós por meio da palavra. A palavra de nós gerando transformação em nós por meio do Espírito Santo. É isso que é ter azeite na lâmpada. Então, não, tem palavra? Tem, mas usa de forma distorcida. Prega heresia, não prega o Evangelho, não ensina a doutrina de Cristo, separa Cristo dos seus ensinos. E isso é muito grave. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. É simples assim. Então,
o que fazer e como fazer? Guardar a lei, guardar a palavra, guardar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Jesus, quando ele disse das virgens que ficaram para trás, que não entraram, tá? Quando bateram na porta, a porta já estava fechada. Jesus disse que não as conhecia. E te lembra alguma coisa, algum texto do Senhor em que ele diz que não conhecia? Diria que não conheceria. Quem? Aqueles que não guardam a sua palavra. Aqueles que o chamam de Senhor, Senhor, mas não guardam a sua palavra. E isso é muito sério. Por que a igreja está perecendo? Por que a igreja está se corrompendo? Não no sentido de estar sendo corrompida de forma passiva, em que tem um agente de corrupção, a igreja agora é corrupta, mas corrompendo de perecendo, de se perdendo, de esvanecendo, perdendo a força, o vigor, a vitalidade. Está faltando o Evangelho e a doutrina de Cristo. É difícil, mas nós precisamos acordar para a realidade. E eu vou além disso. Eu prego sobre isso. Eu ensino sobre isso. Eu compartilho as reflexões sobre isso. Mas pela palavra de Deus, eu sei que pouquíssimos, dão e darão ouvidos. Jesus chamou, dentre as 10 virgens, ali representadas na parábola, de todos esses milhões de evangélicos no Brasil e no mundo, são 26%, 650 milhões de evangélicos no Brasil, no mundo. E essa igreja visível, a reunião dos crentes nominais, mas a igreja invisível, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, do Senhor Jesus, que vai morar a eternidade com Deus. Jesus chamou de pequeno rebanho. E eu preciso perseverar até o fim, para que eu faça parte dele. Fazemos parte do pequeno rebanho, porque a igreja está perecendo. Está faltando palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.